Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paulo Pineda e no vídeo de hoje vou te apresentar o sistema nervoso. E para isso, eu vou cobrir todos esses assuntos hoje. A classificação do sistema nervoso, os tipos de células que fazem parte desse tecido, o principal deles sendo os neurônios. Então, eu vou apresentar quais são os principais tipos de neurônios, os tipos de nervos, de fibras nervosas e, por fim, as meninges. Então, vamos começar. Primeiro tópico, então, desse nosso vídeo de hoje é sobre a classificação do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele é classificado de duas maneiras, através da classificação anatômica e através da classificação funcional. Seguindo a classificação anatômica, nós temos dois tipos de sistemas nervosos, o central e o periférico. O sistema nervoso central ele ainda é dividido em dois componentes principais, né? O encéfalo e a medula espinhal, sendo que o encéfalo ele é um conjunto de órgãos. Fazem parte do encéfalo o cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e outros órgãos mais. Já o sistema nervoso periférico, ele é também constituído por dois tipos de estruturas, sendo os gânglios e os nervos. E, obviamente, todos esses órgãos eles estão interagindo funcionalmente o tempo todo. Quando nós pensamos no sistema nervoso e tentamos nomeá-los em função da sua classificação funcional, né, de acordo com essa classificação, coincidentemente, nós também temos dois tipos de sistemas nervosos. Na classificação anatômica era central e periférico. Aqui no funcional a gente tem o sistema somático e o autônomo. O que significa sistema nervoso somático? É a mesma coisa que dizer que é o sistema nervoso voluntário. Ou seja, fazem parte desse sistema nervoso aqui estruturas, órgãos, neurônios, né, neurônios e nervos também, que têm a função de controlar ações que dependem da nossa consciência. Aqui, a gente controla órgãos que estão sob um controle consciente, como, por exemplo, musculatura esquelética. Então, todos os nossos músculos, que são várias centenas, né, mais de 700 músculos esqueléticos, todos eles são controlados por esse sistema nervoso aqui, que é o somático. Já os demais órgãos, as nossas vísceras, elas são todas controladas pelo sistema nervoso autônomo, que, como o próprio nome já diz, é o sistema nervoso involuntário. Então aqui a gente tem também, né, neurônios, a gente tem nervos que controlam todas essas vísceras associadas ao sistema respiratório, cardiovascular, digestório e outros mais, de maneira inconsciente. Este sistema nervoso autônomo, ele é ainda subdividido em dois grupos, sendo um deles o simpático, que diz respeito a estruturas, neurônios, né, e gânglios, nervos que agem através de uma substância específica, de um neurotransmissor que é a noradrenalina, também chamada de norepinefrina. São sinônimos. Onde estão localizadas essas estruturas no nosso sistema nervoso, que fazem parte do autônomo simpático? Estão localizados, grande parte dessas estruturas estão localizadas nas porções torácica e lombar da nossa medula espinhal, enquanto que o parasimpático se encontra nas extremidades, né, os gânglios que fazem parte desse sistema nervoso, autônomo parasimpático, se encontram nas extremidades da medula espinhal, ou seja, nas porções sacral e cervical e do encéfalo, que são os nervos cranianos. E o mediador químico é a acetilcolina. Então aqui é uma representação simples, né, dessa nossa medula, com a localização de cada um desses nossos nervos, cervicais, torácicos, lombares e sacrais. E fazendo uma breve comparação entre o sistema nervoso somático e autônomo, a gente encontra algumas diferenças importantes. Então, primeiro grupo aqui, né, nessa figura, a primeira representação aqui diz respeito ao somático. Então, o que, que nós temos aqui? À esquerda, uma representação de parte da medula espinhal,
se conectando com o seu órgão efetor, que nesse caso é o músculo esquelético. Nós temos aqui, na base dessa medula espinhal, um gânglio, e, e deste, perdão, desse gânglio não, um neurônio, e deste neurônio parte então o axônio, que vai conduzir impulso nervoso diretamente da medula, sistema nervoso central, até este órgão do sistema nervoso periférico específico, é o músculo esquelético, e este axônio, ele vem diretamente, ele vem de maneira única, né, até o músculo esquelético. Então está aqui, é um neurônio que está trazendo informação do sistema nervoso central para o periférico, então ele é um neurônio motor, e ele controla, ele traz o impulso nervoso que dependeu da nossa vontade, da nossa consciência, então ele faz parte do somático. E sabemos que nesse caso, então, o neurotransmissor associado é a acetilcolina. A CH é a abreviação para acetilcolina. Já aqui nas porções intermediária e final dessa figura, a gente tem as duas subdivisões do sistema nervoso autônomo, no meio aqui o simpático e aqui embaixo o parasimpático. Então a gente já observa uma primeira diferença importante em relação ao somático, que é a presença de gânglios, né, bem entre a medula e os órgãos efetores. Não exatamente no meio do caminho, esse gânglio ele normalmente está mais próximo da medula espinhal, mas e o que acontece aqui? Esse gânglio, ele conecta, então, ele é uma região onde a gente tem conexão de neurônios, de dois neurônios, a gente tem sinapse aqui, né, em que no trajeto entre a medula espinhal e este gânglio, a gente tem, mais uma vez, um neurônio. Em todas essas situações, tanto aqui como no exemplo anterior aqui de cima do somático, nós temos, na verdade, vários neurônios próximos aqui uns aos outros, formando um feixe, formando vários feixes, né, de neurônios, nesse caso motores, que nós chamamos de nervos, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então esse neurônio, enfim, esse nervo antes do gânglio, ele é pré-ganglionar, né? E ele secreta aqui para esse outro neurônio, na sua comunicação, o mesmo neurotransmissor que eu já havia comentado aqui anteriormente, a acetilcolina. Mas adiante, o segundo neurônio, dendrito, corpo celular axônio desse neurônio aqui, que faz parte então agora já está posterior ao gânglio, então ele é chamado de neurônio pós-ganglionar, este vai secretar um outro tipo de substância, que é um neurotransmissor conhecido como noradrenalina, ou como está aqui na figura, NE, de norepinefrina, né? Já o parasimpático tem um aspecto anatômico semelhante, então a gente tem um neurônio pré-ganglionar, temos o gânglio aqui, e aí o neurônio pós-ganglionar. Na região do gânglio, nessa comunicação entre esses neurônios, pré e pós-ganglionar, nós temos o mesmo neurotransmissor secretado no exemplo anterior, no gânglio, né? Ou seja, acetilcolina. Só que agora este neurônio pós-ganglionar vai secretar para os seus órgãos efetores o mesmo tipo de neurotransmissor, a acetilcolina. E aí o que nós sabemos? Que a acetilcolina no músculo esquelético, ela sempre terá um efeito estimulatório. Ela sempre vai estimular a atividade do músculo no sentido de contração. Vai estimular a contração desse músculo. E isso no sistema nervoso somático. Já no sistema nervoso autônomo, no parasimpático e no simpático e no parasimpático, a gente vai ter então a ação no simpático da noradrenalina, ou norepinefrina, nos seus órgãos efetores, e do parasimpático a acetilcolina. Só que estes neurotransmissores podem ter ação excitatória ou inibitória sobre esses órgãos, a depender de qual órgão estamos falando. Isso, na verdade, diz respeito aos tipos de receptores que estão presentes nestes órgãos, né, nas células dos tecidos desses órgãos, para então podermos definir se essa noradrenalina vai ter um efeito estimulatório
ou inibitório, e pode acontecer um ou outro evento, a mesma lógica com relação à acetilcolina. Então nós sabemos que o nosso sistema nervoso autônomo ele conecta a medula, todas as porções aqui, é, didaticamente, né, divididas aqui da medula espinhal, com todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras. Algumas inervações, então, são simpáticas, outras são parasimpáticas. Aqui em vermelho a gente tem a divisão simpática e em azul, nessa figura, a parasimpática. As linhas contínuas são as inervações pré-ganglionares e as tracejadas pós-ganglionares. Bem, então essa é a divisão, essa é a classificação do nosso sistema nervoso, né, de acordo com o aspecto anatômico e funcional. Agora, quais são as células que fazem parte desse tecido nervoso? São dois tipos de células principais. Muito se fala sobre os neurônios, mas não podemos deixar de ressaltar a importância das células gliais. Vou destacar aqui então para você algumas características, inicialmente sobre os neurônios e depois sobre as células gliais. Os neurônios são células que são muito facilmente ativadas, diferentes estímulos ativam os neurônios, tornando essas células então funcionais, né? Elas são facilmente excitáveis. Isso torna essas células isso mostra para a gente que essas células são muito especializadas nessa função. E isso tem um custo para essa célula. Isso exige que ela tenha uma programação genética que impeça ela de se proliferar. Então, são células que não sofrem mitose, não se proliferam dessa forma. Dada, então, essa função extremamente específica que as células têm de serem excitadas e conduzirem essa excitação e ativarem ou inibirem outras células. Então, essas células ficam o tempo todo gerando impulso elétrico, que nós chamamos de impulso nervoso, e com isso elas conseguem então se comunicar com outras células, inclusive com células efetoras, como o músculo, e ativar ou inibir essas outras células. Aqui um corte histológico de um neurônio mostrando algumas das suas porções principais. Então, esse é um exemplo de um neurônio modelo, né, que tem todas as suas porções facilmente identificadas. Então, na primeira porção aqui a gente tem as ramificações desse neurônio, que são os dendritos. Aqui na porção maior, onde a gente tem o núcleo, a maior porção do citoplasma dessa célula, a gente tem o corpo celular. E na porção final aqui, um prolongamento único e prolongamento de fato, né, bem comprido, que é o axônio. A diferença para os dendritos é que os dendritos são numerosos e, né, são numerosas ramificações do corpo celular e tendem a ser curtas. E o axônio é o contrário disso, ele é único e comprido. Os neurônios, eles são células relativamente grandes, principalmente quando comparadas com as células gliais que estão sendo observadas aqui ao lado. Cada bolinha dessa está sendo dita aqui como célula de sustentação, mas sabemos que é um tipo de célula glial. Bem, esquematicamente, a gente tem aqui nesse outro slide figura A e B, em que em A e B a gente tem diferentes tipos de neurônios em função dos seus aspectos anatômicos. Então, o primeiro neurônio aqui de cima a gente tem dendritos, corpo celular, axônio, e o sentido de condução dos impulsos elétricos, né, que devem ser sempre de dendritos para corpo celular e do corpo celular para o axônio. E este axônio deste neurônio, ele ainda tem uma característica a mais, que é o fato dele ser revestido na sua quase que totalidade por um envoltório mielínico. Enquanto que esse neurônio de baixo, o sentido da condução do impulso elétrico está invertido. Aqui está sendo dito, está indo da direita para a esquerda. Então, por definição, à direita nós temos os dendritos, no meio aqui onde a gente tem o núcleo é o corpo celular, e à esquerda disso é que seria então o nosso axônio. Também tem bainha de mielina envolvendo as suas porções. Aqui uma outra imagem para mostrar detalhes desse envoltório, que nós chamamos de mielina, né? Na verdade, mielina é o nome de uma molécula, uma lipoproteína que reveste esse axônio, formando várias camadas. Então, quando a gente considera essas várias camadas aqui
em espiral sobrepostas é que nós chamamos isso de bainha de mielina, e onde nós não temos essa bainha de mielina, em alguns pontos específicos aqui, nós temos o nome de nódulo de Ranvier. Isso é relativamente comum, né, nesse tipo de neurônio, que é o neurônio mielinizado. Essa bainha de mielina, ela reveste axônio. Nós podemos observar que enquanto a gente tem essa espessa camada, essas várias camadas, né, de mielina ao redor do axônio, ou seja, a gente tem bainha de mielina com alguns pontos de interrupção no axônio, a gente não observa isso nem no corpo celular, nem nos dendritos. Bom, esse é um aspecto geral de um neurônio, né, mas a gente tem vários subtipos. Então, mais uma vez, a gente, da mesma forma que para o sistema nervoso, para os neurônios a gente também tem classificação anatômica e funcional. Então, seguindo a classificação anatômica, a gente tem vários tipos de neurônios. Aqui nesse slide tem os nomes dos principais tipos, aqueles mais frequentes: unipolares, bipolares, multipolares, pseudonipolares e piramidais. Mas eu vou destacar três dos tipos mais importantes ainda, que são o pseudonipolar, o bipolar e o multipolar. Na primeira figura aqui, a gente tem o pseudonipolar, que recebe esse nome pelo seguinte: pseudo, né, falso, parece que ele é unipolar, mas não é. Por que dessa nomenclatura? O ponto referencial aqui é o corpo celular. Então, inicialmente, temos a impressão que só existe um prolongamento trazendo impulso nervoso para esse corpo celular, ou melhor dizendo, se comunicando, né, com esse corpo celular. Então, parece que é unipolar, parece que ele só tem um polo, mas, na verdade, esse ramo é curto e ele se bifurca rapidamente, né? É um trecho curto e ele já se ramifica. Então, na verdade, aqui a gente tem dois polos. Eu tenho um polo de chegada de impulso elétrico, de impulso nervoso, e um outro polo de saída, né? Então, isso difere bastante quando a gente observa este neurônio de baixo, em que esse sim de fato é um bipolar, e a gente então tem aqui um polo interagindo completamente com esse corpo celular, e na outra ponta do corpo celular, um outro polo, um outro prolongamento, conduzindo, né, também o impulso elétrico. Então esse neurônio ele tem claramente duas extremidades, dois polos, ele é classificado como bipolar, e o multipolar, então, a gente vai ter os dendritos entrando em contato com o corpo celular aqui em vários pontos diferentes. Em outras palavras, a gente tem vários polos aqui de chegada, de possível chegada de impulsos elétricos nesse corpo celular. Então, esses são os três tipos principais, mas a classificação funcional dos neurônios ela é mais importante, ela é mais utilizada. E aí, nesse caso, a gente tem três tipos de neurônios. Então, ela é até, inclusive, mais fácil, mais importante, porque ela é mais utilizada e ela é mais fácil de ser entendida. Neurônios sensoriais, interneurônios e motores fazem parte desse tipo de classificação. Nós temos alguns sinônimos aqui. Os neurônios sensoriais, eles também são chamados de neurônios aferentes, ou simplesmente sensitivos. Os interneurônios podem ser chamados de neurônios de associação ou internunciais, e os neurônios motores podem ser chamados também de neurônios eferentes. Então, neurônio sensorial ou aferente, neurônio motor ou aferente, ou eferente, de efetuar, né, de conduzir uma resposta. Mas além desses três tipos de neurônios, numa via nervosa a gente tem tipicamente uma quarta célula, um quarto tipo de célula que são os receptores. A gente tem receptor que capta luz do meio ambiente, na retina, a gente tem receptor que capta tato, na pele, temperatura, na pele e em outros órgãos mais, e assim por diante. Então, nós temos vários tipos de receptores que captam diferentes tipos de estímulos de diferentes naturezas, química, física, etc., do meio ambiente, e transformam esse tipo de energia, essas diferentes formas de energia, em energia elétrica, em impulso nervoso. E comunicam isso com um neurônio que está próximo a ele. Quem que é esse neurônio? O neurônio sensitivo. Ele é sensível,
né? Por isso desse nome. Ele está ali no sistema nervoso periférico esperando receber um estímulo do meio ambiente. Então, ele sente o meio ambiente, daí que vem o nome dele. Ele conduz isso até um outro neurônio, um interneurônio, cuja função, antes disso, né, cuja localização é no sistema nervoso central. Então, o neurônio sensitivo fez esse processo de conduzir o impulso do sistema nervoso periférico até o central. Esse interneurônio poderia estar presente, por exemplo, na medula espinhal ou no encéfalo. Enfim, já no sistema nervoso central, esse interneurônio tem a função de interpretar essa informação ou conduzir essa informação para um outro neurônio, que nesse caso poderia ser um neurônio motor. Esse neurônio motor recebe essa informação do interneurônio e conduz uma resposta de onde ele está, que ainda é sistema nervoso central, para um órgão efetor, por exemplo, o músculo esquelético, que então já está presente no sistema nervoso periférico. Então aqui uma figura para ilustrar um pouco disso, eu acabei de falar, a gente tem aqui à esquerda o sistema nervoso central, né, a medula, né, espinhal representando isso, e aqui à direita o sistema nervoso periférico. Então, à direita aqui em cima os receptores, conduzindo algum tipo de estímulo para o neurônio sensitivo e este conduzindo para a medula espinhal. Já os neurônios motores fazem o inverso, conduzem informação do central para o periférico. Se for um neurônio motor, já vimos isso, então esse neurônio ele vem, não há gânglio, né? Não há um outro neurônio aqui no meio do caminho. A gente, como eu havia dito já, a gente vai encontrar aqui vários neurônios, muitos neurônios em paralelo formando um nervo, mas eles vêm únicos, no sentido de que a informação vem única por cada um desses neurônios, sem passar por mais ninguém, da medula até o músculo esquelético. E embaixo, no último exemplo, o sistema nervoso, eu tenho aqui um sistema nervoso motor, porém autônomo, em que eu tenho um gânglio aqui, mostrando que eu tenho um neurônio pré-ganglionar e um outro neurônio pós-ganglionar, e isso está estes neurônios estão conduzindo impulsos até, por exemplo, o músculo liso, o coração, né, miocárdio, glândulas. O anterior somático, a gente já viu que sempre vai ser para músculos esqueléticos, e o anterior, já havia comentado, era o sensitivo, né? Bem, então esses são os principais tipos de neurônios. E as células gliais? Sem as células gliais, os neurônios não conseguem fazer nada disso, porque as células gliais são muitos tipos, elas agem como verdadeiros suportes funcionais, metabólicos para os neurônios, elas auxiliam a manutenção dos neurônios. Tanto que são bem mais numerosas, né? A gente tem cerca de 10 vezes mais células gliais do que neurônios. Essas células têm uma origem embrionária diferente, então elas têm uma programação genética diferente que permite a elas uma constante renovação, então elas realizam proliferação celular através de mitose, e são divididas em dois grupos, micróglia e macróglia. Como o próprio nome diz, a micróglia corresponde a um grupo de células gliais que são bem pequenas, são menores do que as macróglia, né? São inclusive bem pequenas, tem uma função única de realizar fagocitose. O que é fagocitose? É o englobamento de partículas sólidas, neste caso, são células gliais que protegem os neurônios contra a ação de possíveis agentes agressores, micro-organismos como bactérias, vírus, fungos, protozoários, enfim. Então são células que englobam esses agentes agressores. São as menores células gliais que correspondem a 15% de todas as células do tecido nervoso, ou seja, são numerosas, né? Porque quando a gente olha para a macróglia, 15% pode parecer pouco, mas a gente tem muitos tipos de células gliais. E no caso, as células gliais como um todo são 10 vezes mais numerosas do que os neurônios que já estão aos montes no nosso tecido nervoso. A macróglia corresponde a oligodendrócito, célula ependimária, célula radial glial, célula de Schwann, célula satélite, astrócito e outros tipos mais. Cada uma dessas células tem uma função específica. Aqui, antes das funções, uma representação de 3 células aqui nas extremidades, né, que diz a legenda aqui, ó, são 3 neurônios, e aqui na região central, uma célula glial, um astrócito, se comunicando através das suas ramificações com esses neurônios. Então essas células gliais se comunicam entre si e principalmente com os neurônios
o tempo todo, né, cada uma realizando uma função. Aqui um outro exemplo da associação dessas células, né? 3 neurônios muito próximos e se comunicando com o astrócito e ainda com outro tipo de célula glial que é a célula satélite. Bem, o que essas células gliais fazem, né? Como eu disse, cada uma tem uma função específica. Aqui à esquerda, a localização de cada uma delas, algumas estão no sistema nervoso central, outras estão no sistema nervoso periférico. Aqui a gente tem o nome na segunda coluna dessas células e aqui na coluna da direita uma breve descrição. Então o astrócito tem função de nutrir os neurônios. Como que eles fazem isso? Estão conectados aos neurônios e também são conectados aos vasos sanguíneos. Captam por difusão glicose, oxigênio do sangue e conduz por difusão também, transporta por difusão para os neurônios. Então, nutre os neurônios. E assim a gente vai tendo cada célula glial fazendo uma função. O oligodendrócito é a célula glial responsável por produzir a mielina para o axônio dos neurônios. Célula ependimária reveste algumas cavidades de encéfalo e medula. Célula radial glial está presente no revestimento da retina. Célula de Schwann tem várias funções. Semelhante aos oligodendrócitos, também produz mielina, só que ela já é encontrada no sistema nervoso periférico. Além disso, também promove sustentação, também promove defesa, né? Célula satélite também promove defesa porque equilibra o meio externo ali ao redor do neurônio, equilibra o metabolismo, quimicamente falando, e os exemplos são inúmeros. Bem, agora eu vou te apresentar a diferença entre nervo feixe nervoso e fibra nervosa. Um tópico, um conceito bastante importante para conectar todas essas informações anteriores. Por definição, uma fibra nervosa é um axônio com o seu envoltório melínico. Um conjunto de fibras nervosas formam um feixe nervoso, e um conjunto de feixes nervosos formam um nervo. Então, na prática, no nosso organismo, a gente não vai encontrar uma única fibra nervosa solta. Elas sempre serão aos montes, formando feixes, e esses aos montes formando nervos. Então, na prática, a gente vai ter nervos sensitivos, e não um neurônio sensitivo solto. A gente vai ter nervos motores, e não somente um nervo motor. Como já dito, então, os oligodendrócitos e as células de Schwann são células gliais, que se localizam no sistema nervoso central e periférico, respectivamente, são responsáveis por produzir aquela lipoproteína que é a mielina, que reveste o axônio desses neurônios, formando, então, o que nós chamamos de fibra nervosa, e essas se agrupam na forma de nervo. Aqui uma representação disso. Aqui na região em cinza azulado, aqui a gente tem o axônio, e ao redor dele a bainha de mielina, então a tudo isso nós chamamos de fibra nervosa. Como é uma estrutura extremamente importante, nós temos membranas que revestem essas estruturas, né? A gente tem membrana que reveste externamente aí todo o nervo, nós chamamos isso de epineuro. Nós temos uma membrana que reveste os feixes nervosos, então nós chamamos isso de perineuro, e mais internamente, revestindo cada uma aí, individualmente, cada uma das fibras nervosas, a gente tem um endoneuro. É importante destacar nesse momento que não só nós temos nervos sensitivos e nervos motores, mas nós podemos ter, e temos aos montes, nervos mistos. Dado o fato que as fibras nervosas se organizam em feixes, e esses em nervos, a gente pode ter dentro de um nervo fibras sensitivas e fibras motoras. Estes são os nervos mistos. Então é um nervo que conduz informação do sistema nervoso periférico para o central, e ele também é capaz de conduzir informação, impulso nervoso, né, ou seja, fisicamente falando, impulso elétrico, do sistema nervoso central para o periférico. E aqui uma figura que ilustra exatamente isso, um nervo misto cortado aqui. Então a gente tem aqui à esquerda a medula espinhal, aqui à direita órgãos do sistema nervoso periférico, aqui em cima a pele. Digamos que eu tenha tido aqui um receptor, um termoreceptor que captou uma temperatura. A pessoa, clássico exemplo da pessoa encostando a mão numa panela quente. Esse termoreceptor captou essa alta temperatura, transformou-se em impulso elétrico que conduziu para um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo
conduziu isso até a medula. Lá, esse neurônio sensitivo fez um contato com um interneurônio, este fez um contato, né, a famosa sinapse, com o neurônio motor, e esse, então, neurônio motor conduziu essa informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, neste caso, para o músculo esquelético. E aí houve a contração do músculo, a pessoa movimentou ali a mão, o braço, enfim. Só que este neurônio sensitivo e este neurônio motor estão dentro de um mesmo feixe nervoso, que está dentro de um mesmo nervo. Então, este é um nervo misto. O que nós podemos observar aqui? Tudo isso aqui é um nervo, né? Então, cada estrutura menor aqui, neste caso, nesta figura, estamos observando apenas 3 dessas estruturas, cada uma dessas 3 estruturas aqui são os feixes nervosos. E dentro de cada uma delas, de cada um deles, a gente observa várias bolinhas menores, então, que a gente já viu que são as fibras nervosas, ou seja, axônio com mielina. Envolvendo externamente cada um desses nervos, todo este nervo aqui da figura, a gente tem um epineuro, envolvendo aqui cada um destes feixes nervosos, nós temos o perineuro, e envolvendo aqui cada uma das fibras nervosas, nós temos o endoneuro. O endoneuro ele ainda está sobre a bainha de mielina, né? Mais internamente ainda a gente vai ter já a bainha de mielina fazendo parte da própria fibra nervosa. Aqui era uma representação, uma figura, aqui temos um corte histológico do que é na realidade. Então, externamente, um epineuro, mais intermediário, o perineuro, e envolvendo aqui cada uma das fibras, né, o endoneuro. Então, cada bolinha dessa aqui é uma fibra nervosa. Esse nervo estava saltando aqui da tela, né, sofreu um corte transversal para a gente poder observar isso. E aí chegamos a mais um tópico aí do nosso vídeo de hoje, que é sobre os tipos de fibras. Então, te mostrei nervo, feixe nervoso, fibra nervosa. Temos diferentes formas de classificar as fibras nervosas. Uma delas, a mais utilizada, faz uma mescla de características anatômicas e funcionais. Pelo seguinte, quanto mais espessa for uma fibra nervosa, quanto mais grossa for essa fibra nervosa, mais rápida será a condução de impulso nervoso que ela vai fazer. E em função disso, nós temos então 3 tipos principais de fibras: fibras A, B e C, numa ordem decrescente de espessura e, consequentemente, de velocidade de condução dos impulsos elétricos. Sendo que as fibras A ainda são subdivididas em subtipos alfa, beta, gama, delta, mais uma vez em uma ordem decrescente de espessura e de velocidade de condução. Fibras A são fibras grossas, né, com uma bainha de mielina bastante espessa. A mais de todas é a alfa. Depois, uma bainha de mielina menos espessa, menos grossa, é a beta. Depois, a gama, e assim por diante. Depois, B. Por fim, a C, que são fibras, inclusive, ó, vejam, amielínicas. Esse prefixo A de negação, não tem mielina, né, tão fina que é. E algumas dessas fibras, então, sabe-se já que são associadas à condução de alguns tipos específicos de informações. Como, por exemplo, fibras A-alfa são responsáveis por conduzir informações de tato, de propriocepção. Já fibras C estão envolvidas com sensibilidade dolorosa, por exemplo. E aqui uma representação disso, então, fibras A-alfa têm um diâmetro que varia de 13 a 20 micrômetros, e com isso conseguem ter uma velocidade de condução de impulso elétrico que varia de 80 a 120 metros por segundo, uma velocidade altíssima. Fibras do tipo C, também chamada de grupo 4, têm uma espessura muito menor, de 0,2 a 1,5 micrômetro de diâmetro, e a velocidade também, correspondentemente, é bem menor, de meio a 2 metros por segundo, né? E, como já dito, cada uma delas está associada a um tipo aí na condução de algum tipo específico de informação nervosa, de algum tipo de estímulo. Essas fibras nervosas, elas podem sofrer algum tipo de lesão, e dependendo do tipo de lesão
e de onde foi essa lesão, essas fibras nervosas podem ser regeneradas. Quanto mais distante for essa lesão do corpo celular, maiores são as chances dessa regeneração acontecer. E, em parte, quem garante isso, então, são as células gliais que estão ali ao redor, protegendo, então, essas fibras, né, ah, realizando fagocitose das porções dos restos celulares que morreram, produzindo bainha de mielina, cada uma fazendo a sua função. Então, isso é possível. Então, para finalizar, o último tópico são as meninges, que eu mostrei o epineuro, perineuro e epineuro, que são, e endoneuro, perdão, que são membranas que revestem os nervos, feixes e fibras nervosas. Então, nós temos também membranas que revestem o nosso tecido do sistema nervoso central, né? O nervo faz parte do periférico. Então, revestindo medula e encéfalo, nós temos membranas que também, nesse caso, são chamadas de meninges, são membranas de tecido conjuntivo, né? São de 3 tipos. Da mais externa para a mais interna, nós temos a dura mater, aracnoide e a pia mater. O nome não é à toa, a dura mater é uma meninge mais rígida, de fato, mais espessa, mais existente, né? Ela é formada por tecido conjuntivo denso. Logo após ela, a gente tem a aracnoide, que entre a aracnoide e a pia mater existe um certo espaço, a gente chama isso de espaço subaracnoide, onde a gente tem ali vários, é, vários tipos de estruturas de tecido conjuntivo, nós chamamos de traves, e vasos sanguíneos também, por onde circula o LCR, o líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor, que é o líquido que é avaliado quando se faz, por exemplo, uma coleta de líquido de tecido nervoso para se verificar a possibilidade de uma infecção, a famosa que poderia causar, né, a famosa inflamação que é das meninges, a meningite. E, por fim, a mais interna e mais delicada de todas, a pia mater, né, que é uma membrana bastante vascularizada. Aqui uma figura para ilustrar a disposição dessas membranas. Aqui, então, em cima, mais externa, dura mater, fininha aqui embaixo, aracnoide, e entre a aracnoide e a pia mater, que é essa aqui em branco, a gente tem o nosso espaço subaracnoide, que tem esse líquido, o líquor que onde a gente vai encontrar células de defesa aqui e um espaço preenchido por líquido que também nos protege contra traumatismos, né? Então esse espaço aqui ele é todo preenchido por líquido por um motivo protetor. Abaixo da pia mater, então nós já temos, né, o nosso tecido nervoso com os neurônios, células gliais, e então já estamos falando das próprias células, né? Não mais as membranas. Bem, é isso, espero que você tenha gostado. Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.